Senador, vamos conversar. Eu tinha falado há pouco, né, que a gente ia conversar com o senador Eduardo Girão, que é do Partido Novo do Ceará. Muito boa noite, senador. Obrigado pela sua participação. É um prazer receber o senhor aqui. Desculpe. O senador começa perguntando. A confusão na sessão de hoje envolveu o deputado Luiz Lima, né, do Novo do Rio de Janeiro, que é do seu partido. E o senhor foi um dos que tentou separar os parlamentares brigões, né? Foi isso? Foi assim, senador? Como é que estava lá no meio, tentando apartar a briga? Capitão, um prazer estar aqui participando do programa. Fico, assim, muito constrangido com essa imagem, né? A gente não precisava daquilo, né? Eu acho que a coisa foi muito democrática, transparente, né? Eu já participei aqui de mais de 6 CPIs e CPMIs, e o regimento é muito claro com relação à votação simbólica, né? E foi cumprido o regimento ali de forma literal, né? E a gente percebeu uma reação totalmente desproporcional, violenta daqueles que só estavam na CPI, né, para blindar alguns personagens que a gente já conhece de outros carnavais, de escândalos que o Brasil já teve durante governos petistas. Então, tanto é verdade o que eu estou te falando, que agora eu acabei de sair da CPMI, ela está rolando ainda, eu acabei de fazer minhas perguntas ao depoente, que é o filho de um dos presos, né, que também passou pela mão dele 350 milhões de reais de aposentados, viúvas, deficientes e velhinhos do Brasil, né, pessoas vulneráveis, e não tinha ninguém da base do governo Lula mais lá. Eles simplesmente abandonaram porque não tem mais a quem blindar. Estavam desde o começo colocando as digitais para blindar a ida do Lulinha, quebra de sigilo do Frei Chico, que é irmão do Lula, pessoas ligadas aí a lobbies de publicitários do PT. E, como hoje foi aprovado tudo em bloco, né, inclusive coisas que eles pediram para incluir na pauta, para colocar, e o presidente já tinha colocado, como o do próprio sigilo do Zema, né? E o governador, inclusive, quer ir, já pediu várias vezes, que faz questão de estar presente, e hoje se incluiu também, e ele... eu votei, mesmo ele sendo do meu partido, quem quer transparência, quem quer a verdade, não tem que escolher, não tem que ser seletivo. Mas o que a gente está vendo realmente é uma blindagem total, desde o início da CPMI, de nomes ligados a esse governo, onde explodiu o desconto de aposentados indevidos para um esquema fraudulento, que é a maior fraude previdenciária da história do Brasil. Então, o resultado foi anunciado e começou. Essas imagens que vocês estão vendo aí partiram para cima do presidente, do relator, que tem feito um trabalho independente, né? E aí começou pontapé, soco, e a gente tem que fazer. Olha, por mais que nós tenhamos ideias diferentes, né, e faz parte da democracia isso, mas jamais o caminho é de violência. Jamais, nem de um lado, nem de outro. Não se justifica a violência. Nós podemos ser adversários, jamais inimigos, porque nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. E isso a gente conseguiu ali acalmar. Depois houve um pedido de desculpa, né, do deputado, que deu um soco no colega meu de partido, que é o Luiz Lima, e o exemplo tem que vir de cima. E a gente tem que fazer o que é correto para não deixar a população perceber que é no tapa que vai se resolver nada, porque não se resolve, muito pelo contrário. Senador, a gente viu aqui, até mostrei agora há pouco aqui no telão, algumas mensagens, né? Entre elas uma do senador Randolfo Rodrigues, ele mencionando que, na verdade, quem quer está sendo seletivo, que não quer deixar que tantas pessoas deponham, é exatamente a oposição. A base, segundo o Randolfo, não vê problema nenhum nisso. Inclusive, a base do governo também fala em fraude, né? Na votação, a alegação pela qual eles estão pedindo a anulação do resultado, em função do que eles chamam de contraste na votação, inclusive recorrendo ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre,
é na questão de contagem, que não seriam 7, mas 14. Aí estão mostrando essas fotos. Se tinham 14 e não 7 votando, é para comprometer de fato a validade do resultado? Absolutamente. Em primeiro lugar, é muito claro quando a votação é simbólica, conta o painel também, né? Então, ali, quando você tem aquela maioria sentada e alguns levantando a mão, tem o pessoal do painel. Então, ali foi para tumultuar a situação, porque nós já passamos por diversas votações como essa e sempre foi cumprido o regimento. Não pode mudar a regra do jogo na hora do jogo. Então, fraude, falar em fraude. Gente, fraudar, quem frauda é quem quer justamente blindar a população da verdade dos fatos. Nós votamos os requerimentos do governo Lula, né? Eu votei o requerimento, como eu disse agora há pouco, para quebrar o sigilo do Zema, né? Eu votei e os parlamentares da oposição votaram também. E o que colocar para votar lá, eu vou votar. Agora, eles nunca votaram, por exemplo, os banqueiros, que hoje nós conseguimos. Por que eles querem proteger a turma ligada ao Banco Master? Por quê? Se é o escândalo maior da história do Brasil, do sistema financeiro, que aí deixou fundos de vários estados nas ruínas, bilhões e bilhões de reais, os caras gastando com festa, com jatinho, com orgias, inclusive, e a gente não vai investigar isso? Por quê? Querem proteger quem? E o governo Lula não está colocando a digital para querer a transparência nisso. Tem alguma razão nesse sentido. E hoje nós quebramos o sigilo de um dos sócios desse esquema, que é o banqueiro Augusto Ferreira Lima. Quebramos o sigilo do Vocaro, quebramos uma série de situações da Crefisa, por exemplo, quebramos outros bancos que fizeram a questão de consignados, porque, Tardan, o que a gente está vendo aí dá uns 20 a 30 bi só de descontos associativos que não existiram, tiraram de gente pobre, né? Agora, se você colocar a questão que nós estamos agora se aprofundando dos consignados, e com esses banqueiros a gente vai entrar firme, porque nós quebramos os sigilos deles, sabe o que vai acontecer? Já a expectativa é mais de 100 bilhões de reais de fraudes. Então, o mensalão do PT, o petrolão do PT, vai ser fichinha em relação a esse escândalo dos consignados aí desse governo, que infelizmente está atolado em escândalos de corrupção que a gente está vendo do INSS e do Banco Master. Obrigado, senador Eduardo Girão, do Novo aqui do Ceará. Muito obrigado pela sua participação, pela gentileza em atender o nosso convite. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado, Tardan. Boa noite para você. Parabéns pelo trabalho. Estamos aqui sempre às ordens.